temperatura em função do tempo, é muito parecido com o outro exercício, tá, que a gente fez. E agora a gente vai resolver esse último exercíciozinho aqui, que envolve toda a matéria que a gente falou. Envolve calor específico, envolve calor latente e envolve trocas de calor em um calorímetro, porque o corpo aqui vai mudar de fase também. Vamos ler e fazer exercícios bem passo a passo, tá? Olha, certa quantidade de gelo a temperatura menos 7 graus Celsius, então olha lá, tinha gelo, né, água na fase sólida, a menos 7 graus Celsius. Foi colocado em um recipiente adiabático, calorímetro, de capacidade térmica desprezível. Então, o calorímetro não absorve calor, né? E não troca calor com a substância. Ele é ideal. Contendo 500 gramas de água pura a temperatura de 40 graus Celsius. Então, olha lá, você colocou gelo, menos 7 graus Celsius, misturou com água a 40 graus Celsius. A água líquida está na temperatura maior, né? Ela vai ceder calor para o gelo, sob pressão normal. Após algum tempo, a temperatura de equilíbrio da mistura estabilizou-se em 30 graus Celsius, ou seja, se eu sei que a temperatura final dos dois ali foi 30 graus Celsius, então, repara, o gelo ele aqueceu até 0 graus Celsius, aí ele fundiu todo. Aí depois de fundir todo, ele ainda aumentou a temperatura até 30 graus Celsius, né? Aí agora ele vai te dar dado. Considera que o calor específico do gelo é 0,5 calorias por grama grau Celsius. O calor específico da água é 1. Calor latente de fusão da água é 80. A massa de gelo, agora a pergunta, a massa de gelo em gramas colocadas no recipiente foi de... Opa, ele te deu a massa de água, mas não te deu a massa de gelo. Ele quer saber isso, a massa de gelo. Vamos lá calcular e obter isso aí, né? Bom, a gente sabe que quando é troca de calor em um calorímetro, a quantidade de calor que um vai absorver mais a quantidade de calor que o outro vai perder vai ser igual a zero. É a nossa receitinha de bolo. Pega a equação lá, a soma das trocas de calor é igual a zero. E aí, a gente tem que entender que o gelo ele vai absorver calor, que é calor sensível, que a gente usa a equação fundamental da calorimetria, para variar de menos 7 até 0 graus Celsius. O gelo depois vai absorver calor latente, né, para mudar de fase. Aí depois o gelo vai pegar e vai absorver, que gelo vira água, né? O gelo que virou água vai absorver calor para variar a temperatura de 0 até o valor de 30 graus Celsius. E a água em si, ela vai perder calor, né, para variar a temperatura de 40 para 30 graus Celsius, né? E aí, quando a temperatura está variando, aqui, aqui e aqui, eu uso a equação de calor sensível, que é a equação fundamental da calorimetria. E quando está mudando de fase, eu uso aquela equação de calor latente, né? E aí, repara, substituindo os valores ali, olha, eu vou ter ali, só vai sobrar a massa de gelo, né? Vamos lá junto, olha. Quantidade de calor que o corpo vai absorver, o gelo vai absorver para mudar a temperatura de menos 7 para 0 graus Celsius. É massa do gelo, calor específico do gelo, vezes variação de temperatura do gelo, né? A massa do gelo eu não sei, é o que eu quero saber. O calor específico do gelo foi dado, é 0,5. A variação de temperatura de menos 7 para 0, né? Temperatura final menos inicial, vai dar 7 positivo, aumentou 7 graus Celsius. Mas a quantidade de calor que o gelo vai receber para mudar de fase, da fase sólida para a fase líquida. Isso é o que? A massa do gelo vezes o calor latente de fusão. Massa do gelo não sei, é o que eu quero saber. Calor latente de fusão, 80 calorias por grama. O problema te deu. Mas a quantidade de calor que agora, que era gelo que virou água, vai absorver para variar a temperatura de 0 para 30 graus Celsius, né? E isso ali vai ser a massa do gelo, que agora é água, né? Que a massa do gelo agora é a mesma massa ali do gelo, né? Que era gelo vai virar água, mesma massa. Vezes o calor específico da água, 1, vezes a variação de temperatura. Inicial é 0, final é 30, então 30 menos 0, 30. Mas agora
vamos pegar a quantidade de calor que a água cedeu, que é a massa de água vezes o calor específico da água vezes a variação de temperatura. A massa da água eu sei, 500 gramas, o calor específico da água eu sei que é 1, e a variação de temperatura da água é a temperatura final menos inicial da água. A final é 30, inicial é 40, então 30 menos 40 vai dar menos 10. Esse menos aqui, galera, é essencial. Se errar ele, puf, errou o exercício todo, tá? Então, muito cuidado, então. Então, agora lá, fazendo a continha, a gente vai ver que a massa do gelo foi a única variável que sobrou no problema. Agora é só álgebra, fazer umas continhas e a gente chega naturalmente no resultado, né? Aqui vai dar, olha, 0,5 mg, 80 mg, 30 mg. Se a gente somar esses três caras, vai dar 113,5 vezes a massa do gelo, né? Aqui vai dar 500 vezes 1 vezes menos 10, vai dar menos 5.000. Né? Esse menos 5.000 vai para o outro lado da igualdade como mais, vai ficar mais 5.000. E aí, esse 113 que está multiplicando vai ir para o outro lado da igualdade dividindo. Né? Então, vai ficar 5.000 dividido ali por 113,5, que dá aproximadamente 44 gramas. Resposta certa, letra B de burro. Né? Então, fica de dever de casa esse exercício aqui. Tá? Esse exercício, galera, você vai ter que somar várias quantidades de energia. Você está levando ali 100 gramas de gelo a menos 10 graus Celsius, até vapor de gelo a 110 graus Celsius. Então, você vai ter que calcular a energia para elevar esse gelo de menos 10 para 0 graus Celsius, calor sensível. Depois, somar com a energia para mudar ele de fase, né, que é calor latente. Aí, depois, somar com a energia para elevar ele de 0 graus Celsius até 100 graus Celsius. E depois somar com energia para fazer esse líquido agora mudar para a fase gasosa, né? Então, mudar de 100 graus Celsius de líquido para 100 graus Celsius vapor, isso é calor latente. Depois somar com a quantidade de calor também para mudar de 100 graus Celsius para 110 graus Celsius esse vapor aí, né? Que isso aí é calor sensível. Soma todas essas quantidades de calor, tem o resultado. Exercício que vai dar muita continha, mas simples de fazer. E fica esse outro aqui para casa também, tá? Galera, a aula de hoje foi essa. Muito obrigado. A gente se vê na próxima aula. Se gostou do vídeo, se aprendeu alguma coisa, dá um like, comenta, se inscreva no canal, porque é muito importante para mim, tá? De verdade. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido. Façam os exercícios que eu proponho, façam mais exercícios que é praticando, que vocês vão aprender a matéria de verdade. Tá? Muito obrigado pela aula, muito obrigado pela paciência. Até a próxima e tamo junto. Valeu!